Boa noite, pessoal. Vamos lá, vamos esperar todo mundo entrar aí. Começar mais uma live. Olá, 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 boa noite. Dessa vez, conforme a gente tinha avisado, eu convidei o Dr. Rodrigo Santiago para aparecer com a live com a gente. O Rodrigão, ele é pneumologista, trabalha em São Paulo. Nós formamos junto na Universidade de Marília, na Unimar. Inclusive, moramos junto um tempo, né, Rodrigo? E aí agora resolvemos fazer essa live aí para vocês para levar mais conteúdo aí para todo mundo. Esperar o Rodrigão entrar aí. Oh! E aí, Rodrigão, bom, cara? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, o Rodrigo é um parceiraço de longa data aí, que nem eu tava falando, formamos junto, né, Rodrigo, em Marília, moramos juntos um tempo e ele acabou fazendo pneumologia, tá trabalhando na linha de frente em São Paulo, que nós sabemos é uma das cidades com o maior número de casos. E aí a gente resolveu fazer essa live para trazer mais informação e conhecimento para todo mundo, né? Então, para que a gente fale um pouco mais aí sobre o Covid, eu acho legal a gente dissertar um pouco sobre a fisiopatologia da doença, né? Fica até mais fácil depois de a gente explicar como funciona isso, o Rodrigo poder falar um pouco mais sobre o tratamento que ele vem fazendo na linha de frente da doença. Então, basicamente, o que a gente está vendo acontecer pelo processo do Covid é realmente a resposta inflamatória que o vírus faz, né? Então, toda infecção viral, ela tem alguns passos que a infecção se instala, né? O vírus, na hora que ele entra no nosso organismo e ele inicia o processo de infecção, ele precisa necessariamente infiltrar dentro da célula, jogar o material genético dele lá e começar a se replicar com a nossa estrutura celular. Na verdade, ele utiliza a estrutura celular nossa como fonte de replicação, para que ele possa subdividir e se multiplicar. E a partir disso, ele conseguir, na verdade, promover o ciclo de vida dele. E isso gera um quadro de doença, um quadro patológico para nós, né? À medida que ele vai infectando nossas células e à medida que um processo vai se instalando, chamado processo inflamatório. É através, realmente, do processo inflamatório que o nosso organismo inicia o processo de defesa, né? Nós temos o processo de defesa iniciado pelas células que a gente chama de linfócitos. Inicialmente, esses linfócitos B fazem o reconhecimento de partículas virais, promovem, então, a formação de anticorpos que vão posteriormente se ligar a essas partículas virais, inativar elas e deixar os fagócitos, né, os macrófagos, fagocitarem essas partículas virais e reverter o quadro instalado de infecção. Ou então, as células chamadas de linfócitos T, que têm a função aí de serem mais citotóxicas, né, contra a própria célula mesmo nossa, e promover a morte celular consequente do vírus que está infectando dentro da célula. Então, a gente tem um processo, na verdade, de inflamação acontecendo para mediar a nossa resposta imunológica. Então, a inflamação, ela é benéfica, né? É através da inflamação que o nosso sistema imunológico ele consegue se recuperar do processo infeccioso instalado e voltar à normalidade. Qual que é o grande problema, né? A perpetuação da inflamação, né? Quando a inflamação ela começa a se perpetuar de uma maneira um pouco mais importante, começa a gerar algumas consequências relacionadas com isso, né? Então, mediadores inflamatórios, quando são produzidos de forma exuberante, eles começam a promover maior risco de lesão do vaso, né? Lesão endotelial, distúrbios hematológicos conhecidos como coagulopatias, aumento de consumo das células relacionadas ao processo hematológico, né? As células vermelhas, inclusive algumas células brancas e plaquetas, e aumenta-se o risco de coagulação intravascular disseminada. Por quê? Essas partículas virais, elas começam a ativar o sistema de fibrinogênio. E aí começa a formação de trombos mesmo, de microtrombos, que é muito visível, né, no COVID.
Então, a inflamação que a infecção viral gera e acarreta de forma contínua e perpetuada, isso sim gera um grau de lesão tecidual importante e que é manifesta em vários locais, né? A gente vê essa inflamação acontecer nos rins, nós vemos essa inflamação acontecer no coração e nós vemos essa inflamação acontecer no pulmão, né? Que no pulmão a gente consegue sentir mais ela acontecer, né? De uma forma da falta de ar, de uma forma de queda na saturação de oxigênio, manifesta pela troca insuficiente de gás pelo pulmão. E aí isso daí ficou mais famoso, né? Essa insuficiência respiratória, essa queda na saturação ficou mais famoso como sinais de alarme, porque na verdade é a manifestação dessa inflamação crônica, só que acontecendo no tecido pulmonar. A gente consegue ver, na verdade, nas autópsias que foram feitas em vários pacientes pós-mortem, né? Que o tecido pulmonar ele estava microlesado, com a formação de microtrombos ali, e que foi daí que começou a pensar que às vezes a terapia anticoagulante seria válida para tentar evitar que formassem esses microtrombos e diminuísse a microcirculação, a alteração da microcirculação pulmonar, né? Então, sabendo que, na verdade, a doença ela se manifesta nessa sequência lógica dos fatos, né? A gente consegue, então, dividir a infecção pelo coronavírus, né, a COVID, numa fase inicial, que normalmente ocorre dos 5 dias de manifestação dos sintomas até 7 dias, que é uma fase classicamente composta por replicação viral. Então, nós temos aí o vírus... Tem a fase inflamatória, que é a fase que vem depois dos 7 dias, normalmente até 14 dias, que é uma fase inflamatória inicial, que aí sim é composta com aumento do processo inflamatório, aumento de citocinas inflamatórias, aumento do risco de formação desses microcoágulos que a gente falou. E tem uma fase inflamatória tardia, que normalmente vai dos 14 até 21, às vezes 28 dias, que é uma fase um pouquinho mais complicada, que algumas pessoas acabam desenvolvendo uma resposta inflamatória mais exuberante, um dano tecidual maior, essa inflamação já gerando aí um gradiente de dano tecidual bem mais importante, que aí sim o paciente começa a cursar com queda importante na troca gasosa, necessidade de ventilação mecânica, e aí o risco começa a aumentar, né? O risco de mortalidade aumenta muito. Então, dependendo do tipo de fase que o paciente se encontra, é o tipo de tratamento que a gente vai propor, né, Rodrigão? A gente tem aqui 2 frentes de tratamento, né? O Rodrigo está aí na fase da frente inicial, onde ele está pegando os pacientes a nível ambulatorial e fazendo esse acompanhamento do paciente. Então, o Rodrigo consegue falar melhor do que eu como que ele está pegando esses pacientes na fase inicial, de replicação viral, até mesmo na fase inflamatória inicial, né? E normalmente quando o paciente cai no ambiente de terapia intensiva, já é um paciente numa fase inflamatória mais importante, com um acometimento pulmonar mais importante, um déficit de troca pulmonar mais importante, e que às vezes as medidas de ventilação não invasiva são de suma importância, ou mesmo a ventilação mecânica, para que a gente dê tempo do próprio organismo vencer o paciente. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como que eu trato o COVID? Na verdade, o melhor tratamento para o COVID é o nosso sistema imunológico, né? Eu não sei se o Rodrigo pensa que nem eu, mas na verdade o ator principal desse filme é a nossa imunidade. Tudo que a gente faz é dar suporte para que a nossa imunidade consiga vencer o vírus, né? Seja ele suporte ventilatório, suporte de oxigênio, suporte melhorando o processo inflamatório com corticoides, mas na verdade todo o suporte para que o nosso próprio sistema imunológico, através da produção de anticorpos ou através das células natural killer, consiga matar o vírus, fazer a faxina e organizar novamente todo o processo. Isso aí, Rodrigão, contigo. Eu acho que foi um belo resumo, né, de como que um vírus ataca o nosso corpo. E a gente estava habituado a outros vírus, não... Meu Deus, desculpa aí. A gente estava habituado a outros vírus, de repente, não tão graves, né? Porque a gente está muito acostumado... Não sei o que está acontecendo aqui. A gente está muito acostumado a vírus do resfriado, né? Que é rinovírus, vírus sincicial respiratório, enfim. E são sintomas leves, que a gente se viraria muito bem. O pessoal confunde muito resfriado com gripe, né? Gripe realmente
Não estou nem falando de coronavírus, tá? Gripe da influenza mesmo. Realmente é um vírus que mata, né? Tem uma mortalidade razoavelmente alta, principalmente para grupos de risco, para idosos. Por isso que tem a vacinação anual. E as pessoas às vezes falam, né, Jorge? Ah, acordei meio gripadinho. Não existe gripadinho. Gripe você fica realmente de cama. Gripe você tem realmente febre alta. E precisa ir de uns 5 até 6, 7 dias para se recuperar. Precisa de ajuda médica. Aliás, se tem uma infecção bacteriana secundária, isso é muito comum. E aí agora, a gente novo, né, o SARS-CoV-2, essa nova mutação do que está causando o Covid-19. E o coronavírus mesmo é de uma família que a gente já conhece desde a década de 60. Causava outros resfriadinhos até no nosso país, por exemplo, e causou algumas outras epidemias, não chegou a ser pandemias, outras epidemias mais graves. Em 2002 foi o SARS, depois em 2006 foi o MERS, né, o SARS na própria China, o MERS na Arábia Saudita, sempre muito relacionado à parte de animal também, é verdade. E agora, desde dezembro, mais ou menos ano passado, teve esse maluco aí da China, e pegando toda a Europa e depois os Estados Unidos, chegou ao Brasil. Então, o lance é o seguinte, a gente tem que saber que está difícil tratar o vírus. Tudo que está se testando até agora, na verdade, nada que se testou até agora foi eficaz para matar o vírus. Tá? Uma coisa é quando a gente começou tudo isso em março, né, na linha de frente, desesperado, sem ter nada para fazer, com algumas orientações que hoje, ainda bem, podem ser muito mudadas, a gente vai falar isso logo a seguir, né? Algumas mudanças que a gente tinha no início e outras coisas que a gente tem agora, que a gente pode fazer, né? Mas o grande tentativa do pessoal de matar o vírus naquela fase de replicação viral, infelizmente está sendo infrutífera, não está tendo sucesso, né? Tem alguns testes aí com ivermectina, que é muito conhecido para tratar sarna, né, escabiose. Não tem nenhum estudo ainda, nem publicado sobre isso, mas sabe-se que está tentando, estão fazendo estudos. Tem para a Anitta, né? Eu nunca decoro o nome daquela droga antiparasitária, nitoxazida, uma coisa assim. É difícil falar. E também não tem nada. E há um grande motivo aqui de muita polêmica, e infelizmente muita gente politiza tudo, mas é a cloroquina, a hidroxicloroquina. E eu não tenho vergonha de falar, eu tenho, pelo contrário, tenho toda humildade de falar. Eu fiquei por 2 meses muito esperançoso nela, tanto no uso dessa medicação aqui em São Paulo, tanto no uso dessa medicação, quanto nos estudos que a gente foi recebendo. Infelizmente, nesse momento, a gente tem até que filtrar muita coisa, né? A gente tem que filtrar até estudo. Está acontecendo. Talvez eu saia e volte de novo. Minha cunhada ajudou. Voltou, hein? Né? Talvez a gente tenha que... Não, talvez não. A gente sempre está tendo que poder olhar e filtrar os estudos que chegam, porque algumas coisas realmente você olha, não tem como você confiar, né? Tem uma confiabilidade aceitável. Agora, o que tem de estudo concreto, científico, robusto, não tem nada que trate o Covid-19. Ponto. Não adianta chegar no seu médico e falar, eu quero tratar meu coronavírus. Não tem. Né? Nem a cloroquina se mostrou eficaz até agora. Todos os estudos que mostraram, a gente já tem 2 meses. É diferente naquele momento anterior, que a gente não tinha nada. Agora a gente já tem 2 meses, com muitos estudos já da Europa, dos Estados Unidos, que a gente já tem bastante tempo, mais do que os 2 meses, e estão mostrando que não foi eficaz. Mas, enfim, então se a gente não trata o Covid, a gente faz o quê? Não faz nada? Não, a gente trata o que o Covid fez. Né? A gente tem que pensar que, graças a Deus, 80% dos quadros são leves. 80% dos quadros se resolvem sozinho, realmente. Né? A pessoa vai se tratar com dipirona e paracetamol e vai ficar muito bem, obrigado. Maravilha. 15% dos casos realmente acabam precisando de uma ajuda médica, seja ambulatorial, seja por internação. Né? E aí a gente acaba avaliando se é o caso de internar, tentar fazer algum tratamento ambulatorial
do que o vírus possa ter causado, e 5% não tem escolha, tem que realmente ir direto para o hospital, e geralmente é UTI, muitas vezes a intubação é bem precoce realmente, e aí são os casos que inspiram mais cuidados. Mas se só são 5%, Jorge, por que será todo esse desespero, né? Porque se você pensa que um vírus desse passa com muita facilidade, então, não vou falar todo mundo, mas muita gente vai pegar. 5% de repente, 2/3 do país é muita coisa. E não tem UTI que suporte, não tem hospital que suporte isso. Agora, será que, agora vou entrar em mais uma discussão muito polêmica, será que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo em todos os lugares do país? A gente está num país de dimensões continentais. O que eu estou vivendo aqui em São Paulo, que hoje é o epicentro da doença no país, né, é totalmente diferente do que você está vivendo, por exemplo, em Barretos, que é interior de São Paulo. É totalmente diferente de quem está, de repente, no interior do Mato Grosso. Assim como é diferente de quem está no Amazonas, que está lotado. Estava vendo aqui agora, tem, se eu não me engano, Ceará, Pernambuco, Amazonas, mais outros estados, Rio de Janeiro. Tem uns 5, 6 estados que estão acima de 80% da sua lotação de UTI. Isso é muito grave, isso é muito sério. Agora, e de repente os outros estados, né? Então a gente tem que saber que de repente São Paulo, capital, está próximo sim do lockdown, né? Não tem que discutir, realmente São Paulo, capital, está muito complicado. A gente tem que pensar nas melhores medidas para salvar a população. Mas será que esse tipo de política tem que ser estendida também às outras cidades do interior que de repente não estão assim, né? Então são muitas discussões. Infelizmente, a gente vive um fla-flu político que não é de hoje e que isso está agora jogando também para o meio da medicina, no meio da saúde, ao invés das pessoas realmente se abraçarem virtualmente, né, que infelizmente não é o momento de se cumprimentar, mas ao invés das pessoas se unirem em prol de uma tentativa de salvar mais vidas, a gente vê as pessoas brigando por questões políticas, né, e isso é muito triste. A gente tem que saber diferenciar, sim, não é porque uma coisa que eu acho que o governo federal fez é boa, que eu sou totalmente favorável a ele, não é porque eu discordo de uma outra coisa que ele fez, que eu sou totalmente contra. A gente tem que falar aqui como médico, a gente tem que ter muito essa responsabilidade como médico de dar uma opinião apolítica. Todo mundo tem todo o direito de ser partidário de algum partido político, de algum político, enfim, deve manter a sua cidadania. Mas no momento de saúde, nós como médicos temos muita responsabilidade em falar, em jogar real, em falar a verdade para o leigo, para a pessoa que vai ficar doente e não sabe como se tratar. Eu, há 2 meses, eu tinha um outro pensamento. Há 1 mês, eu tinha outro e agora tem outro, porque essa doença está mudando muito. O que eu falava, fique em casa, eu falo isso para São Paulo capital. Eu não falo necessariamente para quem está no interior, numa cidade que tem leitos, o você vai falar com mais propriedade logo mais, para falar para um lugar que tem vaga no hospital, que tem poucos casos. Vamos falar um caso, Minas Gerais está dando um show. Está dando um show porque realmente não teve muitos casos, né? Então, sinal que a população conseguiu fazer a prevenção mais adequada possível e tem vaga pra caramba. Claro que vai chegar uma hora que vai pegar. Infelizmente, é uma doença que passa muito, né? Com uma facilidade absurda. Agora, não quer dizer que todo mundo que pegar vai ficar grave. E o mais importante, tem que ser visto a cada dia. Quando vai pegando, vai lotando o hospital, vai lotando o TI, o SUS vai precisando, de repente, da ajuda do serviço privado, o governador, o governo, o estado, o prefeito, todo mundo tem que trabalhar junto, não um contra o outro. Por isso que a população tem que pedir para os políticos nos ajudarem, não ficar brigando um com o outro, que aí acaba atrapalhando toda a gente, né? E aí sim, não, tem que parar agora. Não, agora pode melhorar. Eu acabei de falar, já do primeiro tema polêmico da cloroquina, a gente tem que ter humildade como médico de saber que, poxa, a gente tentou, realmente não está dando certo. Vamos, bola para frente, né? Tem gente que ainda acredita, tudo bem, tem todo o direito de acreditar, mas o médico tem que ler os estudos, né? Eu até entendo quem pegou, e eu estava nessa turma, no início, que ainda estava brigando contra a ciência, né? Mas a gente não tinha mais nada, né? E a gente tinha poucos estudos. Hoje a gente tem muito. Isso, a gente não tinha dado naquela época, né? A gente tem estudo pra caramba hoje em dia. Então, o que seria o ideal da cloroquina? Fazer realmente tratamento no início, para não deixar a célula ser invadida pelo vírus, ou ser pouco invadida pelo vírus, de modo que o nosso corpo consiga se virar com isso tudo. E, como você bem disse na sua orientação inicial,
que nosso sistema de defesa consiga vencer essa infecção e se trate apenas dos 80% sem grandes problemas. Como fazer isso? Seria de uma maneira que ela entraria, que a medicação não deixaria o vírus entrar na nossa célula. Não funcionou pelos testes, não funcionou pelos estudos, não funcionou pela nossa avaliação diária que a gente tem acompanhado aqui com o paciente. A gente já tem 2 meses, muito mais paciente do que o Jorge viu até agora, né? E trocando ideia, trocando experiências com outros médicos, né? Então, isso não quer dizer que a gente está agora, meu Deus, estamos perdidos, né? Ontem eu estava numa live com a grande amiga Carol Minhoto e ela falou uma coisa que eu também pensava assim no início. Você está num avião e esse avião está caindo e ele só tem um paraquedas que não foi testado pelo Inmetro. Você não vai tentar esse paraquedas? Eu pensava assim antes. Agora eu posso ver que eu não preciso pegar esse paraquedas, que na verdade eu vi já é uma mochila. Ele não é um paraquedas, ele é só uma mochila. Sendo que eu já sei pilotar o avião. Eu sei conseguir pegar de novo o avião e tentar levar para cima. Né? É essa a ideia. Então, como você bem disse, a gente não está conseguindo realmente tratar o vírus. Mas a gente consegue, sim, tratar o que o vírus causou. Isso é o mais importante. E por isso que a população tem que saber que não é para se automedicar. Para nós é muito difícil a gente avaliar qual é o momento certo de cada medicação para cada reação que o vírus causou no nosso corpo. Muito menos o leigo chegar no médico já tomando anticoagulante, já tomando corticóide, já tomando antibiótico, já tomando cloroquina, anita e ivermectina por aí. Pelo amor de Deus, deixa o médico, tenha um médico de confiança. Se a sua cidade não tem um serviço de saúde legal, cobre dos seus governantes, mas tenha sempre essa preocupação de procurar o médico para avaliar qual que vai ser a medicação para a fase que você estiver apresentando. Voltando até nessa parte inicial, né, Rodrigo? A ideia da cloroquina e da hidroxicloroquina no começo, que era para tentar inibir essa fase de replicação viral, na hora que ele está infiltrando na célula, naquela parte do transporte de zinco, né? Seria uma boa promessa, mas o que os estudos mostraram para a gente é que não muda desfecho final, né? Então, os pacientes que iam para ventilação mecânica ou que entravam em insuficiência respiratória continuavam a mesma coisa. Então, na verdade, não vale a pena usar, né? Fisiopatologicamente, quando você tenta entender um pouco o mecanismo da medicação, você até dá uma animada, você fala, nossa, vai ajudar. Mas agora que a gente conseguiu ver o follow-up, né, dos trabalhos, você vê que não mudou o desfecho final. Então, quando alguém me pergunta, porque eu ouço muito isso, cara. Ah, Jorge, eu estou começando os sintomas, eu vou tomar hidroxicloroquina. Mal não vai fazer. Não é bem assim, né? A gente sabe que existem alguns riscos com o uso da hidroxicloroquina. E quando você tem uma medicação que você acha que existe um potencial benefício e você quer correr o risco, tudo bem. Agora, quando você tem uma medicação que você sabe que não muda a evolução da doença e que você só tem o risco, não existe o benefício, não tem o porquê você ficar tomando isso, né? Senão você vai ficar tomando remédio para qualquer coisa sem finalidade, né? E não tem lógica um negócio desse. E a gente conseguiu ver, com acompanhamento desses estudos, inclusive pela publicação do Guidelines, né, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e de Terapia Intensiva, que foi 2 dias atrás publicado recente, e que a revisão de todos os estudos aí mostrou evidências desfavoráveis até com o uso, né? Eles até desaconselham o uso da hidroxicloroquina. E o que a gente viu o nosso querido presidente fazer foi impor o nosso Ministério da Saúde uma cartilha de recomendação do uso da hidroxicloroquina e nosso governador do estado jogar contra a cloroquina, a favor das evidências médico-científicas. Então a gente fica até meio perdido, né? E aí a população fica, inclusive a gente até chegou a discutir isso hoje de manhã, a população fica contra o médico, né? Porque ela já chega já querendo ser medicada e se você fala por embasamento científico que não tem fundamento a gente utilizar hoje em dia hidroxicloroquina, você é tijolado, você é visto como uma má prática médica. Sendo que, na verdade, não, é exatamente ao contrário, né? Então, eu acho que se tornou um assunto muito político, que, na verdade, deveria ser um assunto médico. A gente não deveria estar vendo governantes, que não são, na verdade, autoridades em saúde, estar discutindo tratamento de patologias tão sérias, né? E deveriam, sim, médicos estariam discutindo tratamento de patologias secundárias ao acometimento da saúde da nossa população, né?
A gente tinha que ver esses caras discutindo de abrir cada vez mais vagas de UTI, cada vez mais leitos de UTI, cada vez mais hospitais de campanha, e fazer sim abertura econômica, abertura de verticalização de quarentena em vários outros lugares. Isso que eles tinham que estar discutindo. Deixa a parte dos fármacos, né, das medicações, para os médicos. Porque, volto a dizer, eu estou tendo humildade de entrar em todos os grupos médicos que há 2 meses eu falava, olha aqui, gente, essa teoria pode dar certo, a gente não tem nada realmente para fazer, então vamos tentar tudo. 2 meses depois a gente viu que não funcionou, a gente tem que ter humildade de voltar atrás e falar, não funciona. Então, eu até falei, esse negócio da cloroquina está com 2 meses de atraso. O CFM já tinha liberado há mais ou menos um mês depois de mais ou menos ter chegado isso no Brasil, ao médico, quando ele achava necessário entrar com a cloroquina, mesmo em caso leve e ambulatorialmente falando, desde que tivesse com termo de consentimento do paciente e com teste positivo. Tá? Perfeito, o médico já se sente na segurança ou não de entrar com a medicação ou não. O que a gente vai ver, e a gente viu que acabou não adiantando, o que a gente vai ver é o seguinte, sinceramente, a cloroquina sozinha, ela causa pouquíssimo efeito colateral. O problema é que, nesse caso, está todo mundo usando junto com o macrolídeo, com o antibiótico, no caso a azitromicina. E as duas juntas pode dar alguns eventos cardiovasculares, que ainda assim não é tanta porcentagem de que possa acontecer isso. Apesar de que todo mundo tem feito eletro para ver se é o caso. Vi casos que foram retiradas as medicações antes de completar os 7 dias, os 5 dias, justamente para evitar de ter maiores problemas. Já ouvi falar de casos que realmente complicaram por causa disso, mas não é a grande maioria. Agora, para pensar. Se todo mundo usar a cloroquina junto com a azitromicina, a porcentagem pequena de efeitos colaterais, em números absolutos, vai ser muito alto, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de conduta. Até porque, como a gente conversou, a gente está numa fase difícil, triste, eu até arrepio de falar isso, porque eu estou indo pouco para casa, minha mulher sabe bem disso, tanto que eu estou trabalhando, não dá para você ficar indo e voltando em casa várias vezes, você chega em casa e você toma banho. Então, eu sou caipira, sou daí de Barretos, e eu vim para São Paulo, fiz a minha vida de caipira aqui em São Paulo. Eu moro a 1 quilômetro do hospital, moro a 1 quilômetro do meu consultório, eu vou e volto a pé. Eu sempre almoçava em casa. E agora eu não estou fazendo isso. Eu só volto uma vez por dia para casa. E aí você tem todo o carinho da população, com a classe médica, com o pessoal da área da saúde. Isso é muito gratificante, é muito legal, no momento que a gente está muito abalado por tudo isso, por essa guerra diária. Aí, de repente, vem uma conduta de cima para baixo, como foi feita, e tem tudo para acabar com essa lua de mel da população com o médico. Porque o paciente vai chegar aqui, vamos supor que a cloroquina realmente funcionasse nos 5, 7 primeiros dias. O paciente vai chegar aqui com 15 dias de quadro e vai falar, eu quero cloroquina, doutor. Eu estou pagando, eu quero isso. Então, sim, porque eu entendo o desespero do paciente também. Mas você tenta falar, e se o paciente, de repente, prefere acreditar numa outra pessoa que não é médico, isso tudo começa a ficar complicado. É muito triste, é muito complicado isso tudo. Então, por isso que a gente tem que deixar muito claro para todo mundo que a gente pode ter a humildade de voltar atrás. Uma coisa que aconteceu aqui em São Paulo que foi horrível, aquele... grande Álvaro, um abraço, e a gente já chegou a conversar com ele, o Álvaro é um infectologista de renome já, do Emílio Ribas. Eu conversei com ele na Record, quando eu estava lá na primeira semana desse Covid, e a gente também tinha essa esperança que pudesse dar certo, ou a gente já viu que não dá. Então, é como você falou, para que você vai usar uma medicação que pode sim dar algum efeito colateral? Né? Isso é muito complicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com as medicações. Tudo que a gente está tratando é importantíssimo a gente deixar muito claro que nada ainda tem evidência científica de tratamento. Por isso que a gente deixa muito claro. Eu não estou tratando o seu coronavírus. Nesse momento, eu estou tratando o que ele causou. Então, muitas vezes, ele causa infecção bacteriana. Como assim? O vírus vira bactéria, doutor? Não. O vírus é uma infecção, ele causa infecção no seu corpo e ele abre o portal porque a sua... Exatamente, Alvo. Ele ele abre um portal que acaba entrando a bactéria e causa infecção bacteriana, ou seja, uma infecção bacteriana secundária à infecção viral que você teve. Por isso a gente acaba entrando com antibiótico. A gente não tem dúvida que isso vai funcionar quando o paciente tem essa infecção bacteriana. Joia. Quando o paciente tem uma inflamação importante, como você já deu a sua aula no início, o que a gente usa para diminuir a inflamação?
um anti-inflamatório, no caso, anti-inflamatório corticosteroide, né? Então, só que tem que ver o momento correto disso. Então, a gente está tratando a inflamação causada, não necessariamente tratando o coronavírus. Por isso que ainda esperamos alguns outros estudos mais robustos para falar, mas tem outras coisas a fazer, né? O anticoagulante realmente tem sido visto com muita frequência casos de distúrbio de coagulação que a gente não via em outras infecções tão graves. O paciente tinha que ter uma sepse muito grave para ver coisa do tipo. E nesse coronavírus tem tido essas peculiaridades. Então, muitas vezes acaba, como você bem disse, nas necrópsias foram verificadas essas tromboses, né? Teve paciente que teve alta, depois teve embolia. Então, a gente já sabe que vale a pena fazer uma anticoagulação para esse paciente que está internado. Estudos estão sendo feitos até para ver se é o caso de deixar o paciente anticoagulado ou não para casa. Não é nada certeza ainda, gente. Mas se para a gente é difícil, ninguém tem que sair tomando medicação sem falar conosco. Eu já peguei paciente com consultório que já tinha tomado o xarelto, agora que você falou, por conta própria. Meu Deus do céu, as pessoas começaram sangrando e começaram a fazer isso, né? E outra coisa muito bacana e muito animadora, diferente do que a gente tinha lá atrás. Vamos lá, o paciente chega grave, agora eu vou até mexer contigo, Jorge, que você é intensivista. O paciente chega grave, faz parte daqueles 5% que chega na UTI, chega no hospital, insuficiência respiratória. Antes, a gente tinha poucas informações, a gente sabia, meu Deus, não podemos fazer inalação porque vai espalhar tudo e na hora do hospital vai ter spray de bombinha, né, para melhorar essa falta de ar do paciente. Meu Deus, não podemos fazer ventilação não invasiva, que para os colegas, para os amigos que estão assistindo que não são médicos, é como se você colocasse uma máscara para jogar o ar bem forte para poder circular melhor, ventilar melhor os pulmões da pessoa, né? Como se fosse uma inalação mais forte. Quem já fez sabe que é desconfortável, mas ajuda bastante. Você não pode fazer ventilação não invasiva, porque quando espalha, contamina toda a equipe de saúde. A gente viu na Itália, morreu muito profissional de saúde, fisioterapeuta, médico. Meu Deus, o paciente chega que a gente fazia antes e entubava de casa. Era da intubação precoce. E aí ficava ali 2, 3 semanas entubado e uma demora absurda, porque a gente tinha muito medo do corticoide. Alguns estudos daqueles que também não prestavam chegaram falando do todo o problema de replicação viral do corticoide causava. Esse meu estudo depois você foi ver que não tinha mortalidade aumentada, mesmo com aumento de replicação viral. Enfim, a gente tinha pouquíssima coisa para fazer. Hoje, com 2 meses de experiência no Brasil, fora toda a experiência que a gente já está pegando da Europa, dos Estados Unidos, que aconteceu primeiro lá, ainda bem que aconteceu primeiro lá, a gente já sabe que a gente consegue sim fazer a ventilação não invasiva no paciente, deixando a nossa equipe de saúde toda muito bem protegida, deixando nossos fisioterapeutas bem equipados, né, paramentados para não serem contaminados. Isso ajuda demais a entubar menos paciente. Quando o paciente chega nessa fase inflamatória, perdeu-se um pouco o medo, sim, de entrar no momento correto, é verdade. O corticoide que acaba ajudando bastante, né? Então, depois de entubado mesmo, não tem corrido com tanta frequência o paciente ficar entubado 2, 3 semanas. Porque todo o suporte ventilatório, quando muito bem feito, faz toda a diferença. As técnicas do Prona, que eu quero que você fale melhor, até de ventilação invasiva, você vai aprendendo, para esse paciente é melhor assim, para aquele é melhor assado. Com isso, a gente está sim conseguindo salvar muitas vidas. Muitas, não são poucas. Agora, não é o desespero de querer tratar lá no início com a medicação que já deu para ver que não vai funcionar, que a gente tem que ficar se atento a isso, né? Se atento a isso. Vamos tentar todo o resto. E para isso, a gente precisa sim cobrar dos governantes que façam cada vez mais leitos de UTI, que coloquem cada vez mais médicos competentes para fazer esse tipo de serviço. Os fisioterapeutas que são importantíssimos nessa questão da medicina intensiva, né? E agora eu queria até que você corroborasse um pouco na questão da ventilação mecânica, não invasiva, invasiva, né? O que a gente tem de mudança e que tem conseguido grandes resultados também. Exatamente o que você falou, viu, Rodrigo? Porque assim, o que eu acho que muda prognóstico, cara, é hospital, é gente para atender, é equipamento, é unidade de terapia intensiva, é o que a gente pode ofertar para que esses pacientes que evoluem de uma forma mais grave tenham um tratamento adequado e sejam reabilitados novamente. Porque realmente, cara, na fase inicial, então, de replicação viral, nós não temos o que fazer, né? E aí realmente esses 80% vão acabar evoluindo bem sem nada, né? Então o paciente não precisa desesperadamente, o que eu vou usar? Cloroquina ou azitromicina?
Se você estiver evoluindo bem, gente, vocês não precisam usar nada. Seu próprio sistema imunológico vai dar conta do recado, né? Os pacientes que apresentarem algum sinal de gravidade, né? Então, a falta de ar, a diminuição da saturação, que não é recomendado fazer em casa, tá? Uma monitorização da saturação, deixa para o profissional de saúde fazer isso em ambiente hospitalar, tá? Então, assim, apresentou dificuldade para respirar, falta de ar, aumento da frequência respiratória, febre persistente, que são sintomas de alarme, procura um serviço de saúde, lá vai ter um profissional que vai saber avaliar certinho como que está a oxigenação e a presença desses sinais de gravidade que indiquem um suporte de oxigênio, né? Que nem o Rodrigo falou muito bem, antigamente a gente ficava morrendo de medo de dar o suporte de oxigênio via catéter, nebulização, ventilação não invasiva, e realmente estavam se entubando precocemente os pacientes, porque era isso que o pessoal na China e na Itália acabou trazendo de herança para a gente, e que mais para frente a gente viu que não era tão benéfico, porque esse paciente estava apenas na fase inicial da doença, e na hora que você entuba precocemente esse paciente, o cara fica muito tempo na ventilação mecânica, 2 para 3 semanas, e ficar 2 para 3 semanas na ventilação mecânica traz um mundaréu de consequências secundárias a isso, né? Que a gente vai acabar falando mais para frente. Mas então a gente começou a avaliar que às vezes, se a gente apresentasse algumas medidas de suporte para esse paciente não ir para a ventilação mecânica, seriam melhor para esse paciente. Hoje a gente consegue fazer catéter de alto fluxo para esse paciente, a gente consegue fazer a ventilação não invasiva com filtro EPA para proteger o circuito e para proteger a equipe. A gente tem hoje EPIs de qualidade para toda a equipe, né? A gente orienta a fazer isso em salas isoladas, em ambientes isolados, para não contaminar a equipe e tudo, mas que se feita corretamente, com a máscara fechada, com o filtro EPA, é muito baixo o risco de contaminação. Então deve-se sim ser estimulado esse tipo de conduta previamente à ventilação mecânica nos pacientes que necessitarem isso, tá, gente? Então isso tem que ser uma conduta realmente médica. E realmente alguns pacientes, mesmo você fazendo isso tudo, eles vão acabar evoluindo com uma hipoxemia grave, né? Por quê? Porque a gente falou, aquela inflamação sistêmica muito exuberante, mediadores inflamatórios, alteração de coagulopatia, vão fazer microtrombos e alteração da perfusão pulmonar. Então, o pulmão já inflamado não consegue trocar oxigênio muito bem. E aí, mesmo você dando aquele suporte de oxigênio, não consegue trocar oxigênio muito bem. Então, esses pacientes que apresentarem uma disfunção de troca pulmonar, visto por uma baixa relação de pressão de oxigênio pela fração inspirada de oxigênio, que a gente consegue através da gasometria, esses pacientes, sim, eles merecem, então, um suporte de ventilação mecânica. E esses pacientes, quando a gente promove a ventilação mecânica, o que a gente observou nos estudos, né? Eles têm 2 tipos, basicamente, de comportamentos. São comportamentos bem distintos entre eles, que a gente padronizou com o paciente com comportamento L e o paciente H. Basicamente, o paciente L é um paciente menos inflamado, é um paciente que tem um peso pulmonar menor, é um paciente que responde menos a PIP, é um paciente, na hora que a gente intuba, é um paciente de mais fácil manuseio, né? O processo inflamatório nele não está tão exuberante, o dano alveolar não está tão intenso. Então, é um paciente que a gente consegue ventilar um pouco mais confortavelmente. E é um paciente que normalmente a gente tem uma relação de pressão de oxigênio pela fração inspirada melhor, realmente maior do que 150, 200. É um tempo ventilatório menor, é um paciente que a gente tem um menor índice de gravidade. Diferente do paciente com padrão H, que é um paciente mais inflamado, um paciente normalmente que tem um peso pulmonar maior. Lembrar que nossos principais alvéolos pulmonares estão localizados na parte posterior do pulmão. Então, na hora que nós ficamos no decúbito dorsal, aqueles alvéolos ficam mais colabados, né, e tendem a trocar o oxigênio de uma forma pior. Então, daí que veio a tentativa da posição prona, né, como eles estão tendo essa relação de troca muito ruim, na hora que a gente prona o paciente e põe ele em decúbito ventral, dá para aqueles alvéolos que estão na base posterior abrirem, né, responderem bem a altas PIPs, a gente conseguir abrir esse alvéolo. E aí, na hora que a gente volta ele para a prona, a gente tem uma relação de ventilação melhor para esses pacientes. Esse paciente, ele responde muito bem à PIP, então são pacientes que a gente tem que elevar um pouco mais a PIP, fazer uma ventilação protetora. Então, eu, preferencialmente, aqui nesses tipos de paciente com SARA grave, a gente gosta de ventilar a volume.
Eu gosto muito de ventilação à pressão, mas é que a volume eu consigo calcular a dinâmica, né, da ventilação um pouco melhor. Então eu consigo ventilar a volume, normalmente a gente ventila 6 ml por quilo. A gente coloca a PIP calculada pela PIP Table, né? A gente tem a PIP Table clássica. Hoje em dia o pessoal da USP eles conseguiram modificar a PIP Table para uma tabela de PIP mais para o caso do Covid, né? Porque é uma doença basicamente hipoxêmica e que às vezes você não precisa levar tanta PIP para atingir a FiO2 esperada. E aí você vai fazendo realmente o cálculo das relações de complacência, de pressão de pico, platô desse paciente, de drive pressure, para manter uma ventilação boa, né, a ponto de abrir realmente o pulmão desse paciente e dar tempo para que o próprio organismo desfaça o processo inflamatório, o pulmão consiga recuperar daquele processo que se instalou, o sistema imunológico consiga recuperar de toda a inflamação e o paciente realmente, na hora que ele sair desse quadro inflamatório, melhorar os parâmetros e a gente promover a extubação. Na verdade, a ventilação mecânica é uma ponte que a gente dá entre o processo inflamatório na sua fase mais avançada para o processo inflamatório já numa fase defervescente, onde a gente consegue deixar o paciente ventilando espontaneamente, né? Então, nesse processo todo, o corticoide é de suma importância, né, para modular a inflamação. Aqui a gente tem utilizado metilprednisolona, não sei o que vocês têm utilizado aí. Nesse processo todo, o uso de anticoagulantes, ele deve ser balizado dependendo do grau de inflamação do paciente. Aqui a gente acompanha a inflamação através de mediadores inflamatórios, marcadores inflamatórios como ferritina, dedímero. Então, a anticoagulação deve ser uma coisa guiada por médicos, não é uma coisa que tem que ser feita de rotina para todos os pacientes, tá? E realmente o uso do antibiótico é por pneumonia sobreposta que a gente tem nesses pacientes, né? Frequentemente eles acabam não só já internando com algum grau de pneumonia sobreposta, mas no evoluir da doença acabam manifestando-se aí com uma infecção bacteriana secundária. Eu tive alguns pacientes que eu acompanhei já agora, depois de tratados e tudo, que eu vejo em um ou dois pacientes, a gente teve 5 ou 6 casos mais graves aqui, foi que esses pacientes acabaram apresentando uma tomografia ruim por muito tempo, cara, durante 30 dias, 25 dias depois de ter alta, eles ainda mantêm uma imagem pulmonar muito ruim, e em alguns casos a gente teve até a formação de algumas consolidações, mostrando realmente uma pneumonia sobreposta ao quadro infeccioso inicial viral, né? Então, basicamente, o que a gente tem de importante a saber, até para esclarecer para todo mundo, é que nessa fase inicial da doença, gente, não tem muito o que fazer, a não ser se cuidar mesmo, né? Se alimentar bem, hidratar, dormir. São medidas que todo mundo deve fazer como estilo de vida saudável. E numa fase mais importante da doença, e o que define essa fase da outra, é a extensão da inflamação que está acontecendo para esse paciente, é onde ele procura o atendimento médico. O governo do estado até disponibilizou, não sei se você viu, um aplicativo que para todo paciente com suspeita de Covid, ele se conecta no aplicativo, vai colocando os sintomas que ele tem, e se ele apresentar alguns sintomas de alarme, o aplicativo mesmo já mostra para ele qual que é a necessidade dele ir procurar algum atendimento médico ou não, ou ficar tratando em casa, né? Então, isso daí é bem legal para conseguir diferenciar se esse paciente precisa ir para o hospital ou não. Mas o que tem mudado realmente o curso da mortalidade dessa doença é o atendimento hospitalar que o médico está dando em ambiente de terapia intensiva, seja com ventilação não invasiva ou ventilação mecânica, são esses tratamentos mais invasivos. E nada que a gente faça atendimento ambulatorial primário para esse paciente tem se mostrado com desfecho favorável aí, né? Isso aí que você falou, eu até anotei aqui para não esquecer, que eu vou puxar um gancho, uma coisa muito importante. O pessoal fica muito preocupado, poxa, mas e o SUS? Realmente, eu vou falar de São Paulo, que é onde eu já estou há 12 anos, a gente tem hospitais SUS que mesmo com toda dificuldade, tem uma estrutura absurda de boa, né? Um HC da vida, um Record, etc. Agora, se a gente jogar para os hospitais já conhecidos, os hospitais da Rede D'Or, os hospitais do Sírio, do Einstein, gente, a mortalidade desses pacientes não deve passar de 2%.
Por quê? Por causa da estrutura hospitalar. É uma coisa que eu não canso de falar, vou até dar no meus bois, a medicina brasileira merece um papel de destaque, de protagonismo nessa pandemia de Covid. Haja vista grandes médicos desse país fazendo grandes contribuições. Digo mais, até mesmo que deu errado ali naquele estudo que não foi tão bacana da Prevent, mas, poxa, eles tentaram fazer o que eles podiam fazer em cima de uma cartela de clientes, de paciente, todos idosos, ou seja, todos os grupos de risco, eles pensaram numa estratégia. Todos acabaram dando certo, se foi pela cloroquina ou não. Hoje a gente sabe que acabou não sendo, mas foi uma tentativa. Joia, tudo bem. Agora, vamos falar, por exemplo, coagulabilidade, esse pessoal que eu vou falar, não conheço, na verdade, tá? Mas a gente estuda muito, a gente tem muita aula, né? Então, pelas lives, pelo Instagram, pelo YouTube. Então, Eunara Negri, pneumologista do Círio, muitas coisas bacanas falando sobre essa parte de coagulação que eles acabaram vendo. O Marcelo Amato deve ter visto muita aula dele na parte de intensivista, né? De ventilação mecânica, o próprio Carlos Carvalho, os dois Carlos Carvalho, eu vi uma aula dele ontem, muito boa. Sensacional. Puxar sardinha para a minha especialidade aqui, né? Mas realmente, as aulas que eles deram foram coisas espetaculares, né? A própria parte de corticóide, o Marcelo Amato fazendo um estudo muito bom com os ebalos também. Ludmilla, né? A Ludmilla é fantástica. Sensacional. Não tenho o que falar dela como médica. E eu lembro que ela falou uma coisa, quando eu ainda acreditava na cloroquina, e perguntaram para ela numa live que eu acabei assistindo, ela falou, gente, é estrutura hospitalar, né? Tem estudo mostrando que vai dar certo ou que não vai dar certo a cloroquina. Não dá para saber ainda, não quero falar sobre ela. Mas estrutura hospitalar é o que precisa ter. Né? Uma boa estrutura hospitalar faz com que esse paciente sobreviva. Uma estrutura hospitalar colapsada, ou com uma má estrutura hospitalar, ou com equipe médica não treinada, ou com equipe de saúde não treinada, aí tem tudo para dar errado. Então, por isso que você vê que no SUS vai morrer muito mais gente do que nos hospitais privados. Né? Então, mais uma vez, população, cobrar dos seus governantes onde realmente tem que ser cobrado. Não tem que cobrar para liberarem, de repente... Deu uma travada aí no Jorge, não sei se... Eu tô vendo aqui. Legal? Tá, voltou. Bom, não sei, eu ia falar agora, a população não tem que sair cobrando que o presidente, ou que o presidente fique dando remédio que a população achou legal, ou que o governador libere a quarentena ou não. Isso aí deixa para o médico discutir. A população tem que cobrar que tenha hospital bom. A população tem que cobrar, com certeza, os hospitais de campanha estão sendo sensacionais. Eu vejo muito. O Einstein está encampando um deles, o Ciro está outro. Então você vê equipes, né, treinadas, equipes extremamente competentes para lidar com isso tudo. Estou falando onde eu estou vendo, onde eu conheço. Né? Então é isso que vai fazer muita diferença. Por isso que no SUS vai morrer muito mais do que nos hospitais privados. Agora a população tem que cobrar que realmente tenha a melhor estrutura no SUS. Não tem que ter médico usando saco de lixo como EPI, como equipamento de proteção individual. Aí não vai dar certo mesmo. Né? E outra coisa, a prevenção. O melhor remédio, o melhor tratamento para uma população, o leigo, ainda é a prevenção. O que você tem que fazer em casa? Você que está morrendo de medo de pegar coronavírus. Se prevenir. Se prevenir como? A gente já sabe muito bem que é usar máscara e lavar as mãos. E não adianta nada pôr a máscara, ficar toda hora coçando o nariz, toda hora pôr a mão no olho, toda hora arrumando o óculos que embaça. E aí vai adiantar, aí você vai pegar. Porque eu costumo falar que se eu tiver uma panela aqui de Covid e ficar lavando a mão assim, ó, esse monte de coronavírus, eu não vou pegar. Mesmo se eu tiver um corte na mão, eu vou pegar porque não é por sangue. Agora, se eu pegar essa mão e levar para minhas mucosas, aí eu pego. Gente, eu estou há 2 meses e meio, mais ou menos, trabalhando com isso diariamente, com uma média de mais ou menos 5 a 6 positivos por dia. Por dia, tá? Eu fiz o meu teste sexta-feira de sorologia, de IgG, sem ter sintoma, porque falei, vai que eu sou da equipe da oligossintomática ou assintomática, negativo. Então, assim, é proteção. Eu estou atendendo, eu tenho óculos,
Ixi. Voltou? Voltou. Eu estou atendendo, eu estou direto com o contato, uma alta carga viral sendo exposto, né? Então, tenho o Face Shield, tenho a máscara, né? Então, assim, pessoal da equipe da saúde, vamos nos cuidar. Não precisa ter medo, porque se você se cuidar direitinho, você consegue salvar muitas vidas, ajudar muitas pessoas e se cuidar e não pegar. Agora, a população em geral é o básico, gente. É o básico. Infelizmente, não dá para sair abraçando as pessoas nesse momento, não dá para sair cumprimentando as pessoas nesse momento. Tem que manter um certo distanciamento social, sim. Agora, a ideia é que lugares como, de repente, Barretos, possa ter uma abertura assim, não tem problema. Isso não quer dizer que vai ter festa do peão agora. A gente já sabe que foi até adiado no final do ano, perfeito, mas vamos ver se de repente lá na frente ver que não dá para ter nenhum evento grande esse ano, que não tenha. E o ano que vem esteja tudo bem de novo. Vacina, todo mundo pergunta. Eu não quero ser aqui chato, não, mas dificilmente vai ter vacina esse ano. Vacina geralmente é para o outro ano, né? Então vai ter muita gente que vai se contaminar, sim. Vai ter todo mundo que contaminar vai infectar? Não. Graças a Deus, nem todo mundo que é contaminado é infectado, fica doente. E mesmo assim, quem fica doente, 80% do quadro é leve. Todo mundo já se deparou com um resfriadinho, realmente, algumas vezes sintoma mais ou menos assim, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, são os grupos de risco, que são exaustivamente falados, né? Pessoas acima de 60 anos, e conforme mais velho, maior a gravidade. 60, 70, 80 anos. E os grupos de risco por causa das doenças crônicas. Pressão alta, diabetes, doenças respiratórias crônicas. As doenças respiratórias crônicas a gente tem principalmente asma e enfisema. Lembrando que quem fumou por 40 anos e parou a 5 deve ter enfisema, então procure seu pneumologista. Não adianta achar que está tudo bem sem nunca ter ido ao médico. E as doenças de queda de imunidade, né? Que é HIV, câncer, algumas doenças reumatológicas. Então, essas pessoas, eu costumo falar o seguinte, Jorge, você tem sintoma, vale a pena procurar o seu médico de confiança. Porque você é realmente alguém do grupo de risco, você é do grupo de risco, você tem que ter seu médico. Se você tem acima de 60 anos, você tem que ter seu geriatra. E se você tem uma dessas doenças, você tem que ser o seu cardiologista, o seu reumato, o seu pneumo. Então, começou a ter sintoma, dificilmente a pessoa vai no primeiro dia, porque pode ser até uma alergia, pode ser até uma rinite. No segundo, você já fica meio assim. Então, geralmente, é a partir do terceiro. Mesmo que o sintoma seja uma febre não tão alta, mas se é grupo de risco, vale a pena procurar o seu médico, não sair correndo desesperado para pronto-socorro. Agora, população geral, população jovem, população saudável, calma, gente. Procurar o hospital em duas condições, eu até repostei um vídeo, isso é muito bom. Em duas condições, febre alta, geralmente acima de 38,5 por mais de 2 dias, que não melhora, e muita falta de ar, muita dor no peito, uma coisa que você nunca teve. Caso contrário, você só vai no pronto-socorro com sintoma besta para pegar a doença, né? E esses aplicativos são muito interessantes. Então, a gente tem sim que tomar cuidado com as pessoas de grupo de risco. A gente tem eu vivo falando, as pessoas têm que parar de ficar indo para pronto-socorro para tudo. Isso independente do Covid, e ter o seu médico de confiança. Isso faz muita diferença, né? Muitas vezes consegue se tratar esse tipo de doença ambulatorialmente. Tem uma pergunta boa. 20% de pulmão corretivo é necessário ter internação? Depende. Cada caso é o caso. Nunca foi tão individualizado cada paciente como nessa doença. A gente, repito, a gente não está tratando com o coronavírus. A gente está tratando o que o coronavírus causou. Então, eu tenho muitos pacientes que trataram em casa. Paciente de 80 anos que não internou. Paciente de 90 e tantos anos que o filho de 60 e tantos foi internado e foi grave. E o paciente de 90 e tantos anos, Covid positivo, ficou em casa, tomando dipirona e paracetamol. Né? Então, assim, a gente não tem que ficar desesperado. Meu Deus, eu peguei, eu vou morrer. Não. Tem que ter bem orientado. Isso é o mais importante. E quem tem doença crônica, tratar direitinho a sua doença crônica. Uma pessoa que tem pressão alta, mas ela trata direitinho, a sua pressão está bem controlada, a chance dela evoluir mal é quase igual de quem não tem nada, porque ela está bem controlada. Agora, a pessoa que tem pressão alta e não trata direito, uma pessoa que sabe que tem diabetes e come doce toda vez, e está toda vez com a sua glicemia, hemoglobina glicada alterada, uma pessoa que tem asma e não faz direito a sua bombinha de tratamento diário, cansa para fazer as coisas, o cara que fuma, essas pessoas descontroladas
tem grandes chances de evoluir mal. Por isso que essas pessoas precisam sim aproveitar, falando em Barretos, por exemplo, aproveita que não está tão feia a coisa aí e já vai atrás do seu médico, já vai cuidar das suas doenças crônicas para deixá-las bem controladas. Aconteceu muito aqui comigo, sabe, Jorge? No início, pacientes que eu nunca tinha visto na minha vida e vieram atrás do pneumologista porque sabia de histórico de asma e não tratava. Alguns deles depois até pegaram, evoluíram bem. Nem internou, nem teve gravidade, porque com certeza estava com a asma bem controlada com o seu tratamento, para dar o meu exemplo. Então tem todas essas orientações que a gente precisa passar para. Escutou que tem todas essas orientações que precisa passar para a pessoa? Espero que essa é ele. É isso. Oi, você falou dois pontos aí que eu achei bem interessantes, cara. Primeiro, sobre o pronto-socorro. Porque, realmente, cara, pra você ter uma noção, eu vou falar, por exemplo, do Hospital São Jorge aqui. A gente tinha uma média de atendimento no hospital, lá no pronto-atendimento, de mais ou menos 150 casos por dia. E agora, com o coronavírus, cara, essa média caiu para 30, 35 quando foi muito, cara. Ou seja, diminuiu 2/3 do caso, né? De todo o caso de pronto-socorro. Por quê, né, gente? Porque as pessoas passaram a se cuidar mais, primeiro ponto, né? Então, higiene correta das mãos, lavagem dos alimentos, banho, cuidados de higiene básica. Então, evitou gastroenterocolites, infecções urinárias, sabe? Que isso levava muita gente para o pronto-socorro. Segundo, crianças, né? Então, as crianças, como não foram para a escola, não tinham tanto contato com outras crianças, então acabou tendo uma menor disseminação das doenças, principalmente infecto-contagiosas e doenças virais respiratórias. E terceiro ponto, as doenças bobas, né? As pacientes iam no pronto-socorro, às vezes, por muita besteira. Muita coisa que nem precisava ir no pronto-socorro. As pessoas iam e que, por causa do medo do coronavírus, acabou ficando em casa e isso resolve. Por exemplo, um paciente que apresentou uma febre de 38 graus, somente isso um dia. E que no outro dia sumiu e que não tinha mais nada. O que é isso? Precisa desesperadamente descobrir? Não precisa, meu amigo. Se você só apresentou isso uma vez, pode ter sido desde uma gastroenterite a uma infecção viral, X, qualquer um do que teu próprio sistema imunológico deu conta do recado. Como você disse, então, assim, o seu corpo trabalha. Isso, Na verdade, o ator principal desse filme é a tua imunidade. Deixa ele se virar nos 30. Pronto-socorro serve para quando você começa a apresentar sintomas frequentes ou que estão mexendo realmente com a tua qualidade de vida. E aí realmente você precisa procurar o médico. A gente viu tanto de besteira que tinha agora, né? Que diminuiu absurdamente esses casos, né? Então a gente consegue identificar isso e isso tomara que sirva de lição para que a gente mantenha mais para frente essa cultura de procurar menos pronto-socorro, de cuidar mais das suas comorbidades, né? Que nem você bem falou, hipertensos, diabéticos, asmáticos, terem um médico de acompanhamento crônico das suas doenças. E esses cuidados básicos de higiene, que eu acho que a gente poderia levar isso como memória do que a gente está passando. Né? E segundo ponto que eu achei bem interessante é falar realmente da vacina. Né? Todo mundo fala, mas quando isso vai acabar? Quando? Gente, a pandemia só acaba em duas situações, né? Ou quando surgir uma vacina, ou se a maioria das pessoas pegarem. Então, infelizmente, é assim. Tem que uma certa quantidade da população pegar a doença para manifestar anticorpos, para parar de disseminar a doença, e aí sim a gente começa a diminuir a curva de contágio, né? E isso só vai acontecer nessas duas ocasiões. Então, assim, o isolamento total de todo mundo, se eu sou a favor, depende de onde que você está, muito bem explicado pelo Rodrigo. Se você está num local onde está tendo muito casos, e os números estão aumentando, e o sistema de saúde não consegue cobrir os casos que estão acontecendo, por exemplo, Amazonas, norte do país, a gente está vendo que o sistema de saúde já era precário, na verdade, lá, né, muito precário, e que o coronavírus veio para dissolar mesmo, porque, para a gente ter noção, aí no Amazonas inteiro a gente tinha UTI somente em Manaus, né, é um absurdo isso, mas existia. Então, se você tem um sistema de saúde que não está dando conta do recado, lógico que todo mundo tem que ficar em casa, e lógico que a gente tem que diminuir o contágio para que tenham menos casos de gravidade. Que nem a gente falou, 5% dos casos vão precisar de UTI, mas 5% de um pouquinho é diferente de 5% de um mundaréu de casos, né? Então, para isso que serve o isolamento social, para diminuir a transmissão e dar conta do serviço de saúde e acomodando esses casos.
Um exemplo, por exemplo, São Paulo, que está ali no limiar entre estar muito lotado e não estar muito lotado. Será que ainda é preciso? Ainda é preciso, por causa disso. Agora, Barretos, que está conseguindo acomodar os casos um pouco melhor. Vale a pena sair? Vale a pena, às vezes, se expor a isso, deixar o pessoal contaminar? Vale, porque deixa a população ir tomando esses anticorpos e a gente vai sentindo. E nada impede de que em algum momento a gente volte atrás.